Bom dia, turminha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo e transformações da Terra. Isso mesmo, a Terra movimenta-se ao redor de si mesma e do Sol. Nosso planeta também se movimenta internamente, devido à energia contida em seu interior. Então a gente percebe que a Terra não está parada nem por fora e nem por dentro. E de repente você pode perguntar, mas como surgiu a Terra? Algumas teorias explicam, né? Essa origem da Terra. 4,6 bilhões de anos originou-se primeiro o Sol através de uma densa nuvem de poeira e gás que se contraiu, formando não só o Sol, mas outros planetas, inclusive o planeta Terra. Por isso que muitos vão dizer aí que a idade da Terra é de 4,6 bilhões de anos. Isso mesmo, a Terra é velhinha, hein? Com a radioatividade das rochas, algumas partes da Terra se derreteu. O níquel e o ferro se fundiram, formando o núcleo. Então, é como se fosse aquele material pesado que o centro da Terra foi puxando. Então, é isso aí, o níquel e o ferro. Enquanto na superfície ficou o oceano de rochas incandescentes. Aqui nós temos um quadro mostrando o tempo geológico da Terra. Nós temos aí 4 períodos. Nós temos o éon, a era, o período e a época. O éon são todas essas palavras que estão de amarelo. Aí nós temos aí o período, o éon arqueano, o proterozoico e também o fanerozoico. Nós temos as eras. A primeira era, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Temos também o pré-cambriano, que não saiu aí. Nós temos o período, que é o quaternário, temos o terciário, neógeno, paleoceno e outros. E também nós temos as épocas, né? Que é o Holoceno, Pleistoceno, Piloceno. Olha quantos nomes esquisitos, né? Pois é, cada era aí foi criada alguma coisa. Então, vamos ver o que foi criado em cada era. No período pré-cambriano, que a gente vai chamar de era, né? Nós temos aí as mais antigas rochas conhecidas. Também as bactérias constituem os mais antigos seres conhecidos. No caso aí são seres vivos. Nós temos também a era paleozoica. No paleozoico nós vemos aí os primeiros peixes e moluscos, as primeiras plantas e também os primeiros insetos, as primeiras árvores e anfíbios, primeiros répteis e insetos com asas. E aí nós vamos pular para o Mesozoico. O Mesozoico nós temos os primeiros dinossauros surgiram nessa era. Temos o Jurássico também, que são os primeiros pássaros e mamíferos, e temos o Cretáceo, que é a separação entre a América do Sul e a África, e a extinção dos dinossauros. Então, a extinção dos dinossauros vai acontecer na era Mesozoica e também a separação dos continentes aí, América do Sul e a África, também nessa era Mesozoica. E na Cenozoica, o que acontece na era Cenozoica? Surge os primeiros grandes mamíferos, a elevação da cordilheira do Himalaia e também o aparecimento de nós, seres humanos, os primeiros humanos, então, nessa época aí, nessa era, que é a era Cenozoica. Você alguma vez se perguntou como que é por dentro da Terra? Pois é, o estudo das rochas e do material expelido por vulcões, assim como a análise de meteoritos e de fósseis, podem fornecer informações sobre a organização interna do nosso planeta. Como que o nosso planeta é por dentro? Ai, gente, eu sempre quis saber. Então, com base nos resultados dessas pesquisas, os cientistas identificaram 3 grandes camadas de composição da Terra. Isso mesmo que você ouviu: crosta, manto e núcleo. A nossa crosta terrestre, onde você enxerga aí os mares, que a gente vai chamar de oceanos, e a parte continental, é a camada sólida que envolve a Terra. Ela é dividida em 2 partes: crosta continental, constituída por rochas de menor densidade, e crosta oceânica, formada por rochas mais densas. Em seguida, nós temos o manto, que é essa parte aqui. O manto é a camada intermediária que fica logo abaixo da crosta. Subdivide-se em 2 partes, superior e inferior.
o manto está submetido a grandes pressões e altas temperaturas. Gente, eu jamais quero ficar lá porque deve ser muito quente. A massa que compõe recebe o nome de magma, material derretido, eu chamo de rocha derretida. E por último, nós temos o núcleo. O núcleo é a parte central da Terra, formado supostamente por níquel e ferro. Nós temos o núcleo externo, que é líquido, e nós temos o núcleo interno, que é sólido, formado por uma espécie de caroço no centro do planeta. Você alguma vez já se perguntou se os continentes eram todos juntos? Pois é, muitos estudiosos do passado ficaram com essa pulga atrás da orelha, porque eles perceberam que a América do Sul, no litoral, se encaixava com o litoral da África. E aí Ortelius propôs que as Américas foram se afastando da Europa e da África por terremotos e inundações. Muitos anos mais tarde, em 1915, o cientista alemão Alfred Wegener, depois de estudar cuidadosamente a questão, apresentou a teoria da deriva continental. Segundo essa teoria, em um passado muito distante, existia um supercontinente. Esse supercontinente era o Pangeia, o primeiro que vocês estão vendo aí na imagem. Só que com o passar do tempo, ele vai começar a fraturar e vai se dividir em dois grandes continentes, que é a segunda imagem, Laurásia e Gondwana. Entre os dois havia se formado um mar relativamente raso. Esse mar aí nós vamos chamar de Mar de Tétis. Ao longo de milhões de anos, Laurásia e Gondwana teriam continuado a se fraturar, dando origem aos atuais continentes. É a terceira imagem. Outra coisa interessante é que, ao observarem os mapas, eles puderam perceber que há um encaixe quase perfeito entre o litoral leste da América do Sul e o oeste da África. Esse encaixe constitui uma das evidências mais claras da teoria da deriva continental. Atualmente, sabe-se que os dois continentes continuam se afastando muito lentamente. Outras evidências que reforçam a teoria da deriva continental são as semelhanças entre os tipos de rochas, a fauna, a flora, tanto da América quanto da África. Nessa imagem, podemos ver como se fosse um quebra-cabeça sendo encaixado. E essas linhas que vocês estão vendo são os limites das placas tectônicas. As placas tectônicas ou placas litosféricas possuem diferentes tamanhos e seus limites são conhecidos como falhas. Nós estamos na placa sul-americana e nós fazemos também contato com outras placas que se encostam na placa sul-americana. Percebam aí que não há rachadura. A gente está numa placa onde não tem rachadura. Por isso que a gente não tem assim atividade vulcânica aqui no Brasil. Nós não temos terremotos, nós não temos atividades sísmicas, justamente por não estarmos no meio de uma placa, de um falhamento dessa placa tectônica. Quando a gente fala em falhamento, eu estou falando dessas linhas aqui que vocês percebem. Voltando à teoria da deriva continental, percebe-se que não são os continentes que deslizam sobre o manto, mas sim as placas tectônicas que carregam os continentes sobre elas localizados. Vocês estão lembrados que na aula de ontem eu dei até o exemplo como se a gente fosse a pessoa em cima da prancha, tem a prancha e tem o mar. O mar seria o magma, a prancha seria a placa tectônica e o surfista seria o continente. Sendo que, no caso desse exemplo, é o surfista que manda ali, né, no momento. Mas nessa questão do movimento das placas tectônicas, quem manda é o magma. E aí o magma manda na placa tectônica que vai mandar nos continentes. Os deslocamentos dessas placas litosféricas estão relacionados às fortes pressão que o magma que está presente no manto exerce sobre a crosta terrestre, devido às correntes de convecção causadas pelo intenso calor do interior da Terra. É como se fosse criando as correntes, né? É como se fossem as ondas, só que as ondas quebram na praia. O magma, ele faz uma corrente de convecção e essa parte quente sobe. Aí nisso que sobe, se não encontrar rachadura,
vai descer novamente, porque vai se resfriar, e aí vai esquentar de novo, e vai fazendo sempre isso, né? Sempre subindo, descendo, descendo. Nessa imagem aqui, nós temos os 3 principais limites entre as placas tectônicas. Na primeira imagem, nós temos os limites convergentes, que ocorrem quando as duas placas colidem frontalmente, ou seja, olha aqui as setinhas, ó, elas batem uma na outra. Geralmente, a placa mais densa mergulha sob a outra e é reciclada no manto. Então, olha só, tá vendo? Ela vai se reciclar novamente no manto. Na segunda imagem, nós temos aí os limites conservativos ou falhas transformantes, que apresentam-se quando as placas se deslocam lateralmente em sentido contrário, uma em relação à outra. São denominadas conservativos por não haver gerado ou destruição de placas nesse limite, mas apenas o deslocamento delas. Então, você percebe que uma, ó, se arrasta, uma vai na direção como se fosse assim, ó, oi, amigo. Aí a outra, oi, não posso parar agora não porque eu estou com pressa. Então, esse é o limite aí transformante. E nós temos o último, que é o divergente. Ocorre quando duas placas se afastam uma da outra. Geralmente, as brechas abertas na crosta são preenchidas pelo magma. Então, aqui é como se fosse assim, não quero mais falar com você, nem eu. Então, cada um vai para o seu lado. Bem, amiguinhos, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as dobras e falhas, sobre vulcanismo, abalos sísmicos. Olha, nossa aula tá muito legal. Vocês vão aprender muitas coisas. Então, até a próxima!